Quero saudar toda a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos. Eu quero ler convosco no capítulo 2, os versos 23 ao 28. Ficando na expectativa que o Senhor nos fale ao nosso coração. Marcos, capítulo 2, os versos 23 ao 28. E diz assim a palavra de Deus. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém? Só até aqui a palavra do Senhor. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para nós acompanharmos a exposição desta palavra. E eu hoje quero trazer mais um tema ao nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos. Tem sido uma bênção para nós, tem-nos clareado o nosso entendimento, e eu tenho certeza hoje que sairemos daqui com algo mais dentro do nosso coração. E este novo tema é o Senhor do Sábado. O Senhor do Sábado. Como nós já vimos antes, este homem inspirado por Deus, João Marcos, ele escreve para os cristãos que estavam em Roma. E o objetivo de Marcos era apresentar aquele que foi crucificado em fraqueza, através da mão dos próprios judeus, que entregaram às mãos do Pôncio Pilatos. O objetivo de Marcos era apresentar este homem que foi crucificado em fraqueza como o verdadeiro Filho de Deus. O propósito do Evangelho de Marcos é apresentar-nos a nós hoje, conforme foi àquele povo, que Cristo, que era o homem, que vivia connosco na terra, que comia, que dormia, que tinha as mesmas fraquezas, as mesmas necessidades, as mesmas alegrias, as mesmas tristezas que você e eu, mas ele era o Filho de Deus. Antes de começar na exposição da nossa palavra, deixe-me dar-lhe uma curiosidade. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, mas estes 4 evangelhos são narrativas selecionadas. O que é que isto quer dizer? Cada evangelista, Mateus, Marcos, João e Lucas, eles escolheram uma forma selecionada de relatar a vida de Jesus na terra. Note que os evangelhos não são biografias de Jesus, como muita gente ensina. Os evangelhos são narrativas, são maneiras que foram encontradas para contar a vida de Jesus, os seus atos, os seus feitos, os seus ensinamentos e os seus discursos. Eles são narrados de forma intencional. Como assim, pastor? Repare que Marcos e João, eles não falam nada do nascimento de Jesus. Eles não apresentam o nascimento de Jesus. Lucas, ele vai aos pontos cruciais, ele é seletivo na área científica, ele vai muito aos detalhes, para que o povo visse que realmente aquilo que Jesus fazia não era algo normal, era sobrenatural. Mateus ensina de forma clara, mas acerca dos discursos de Jesus. Ele quer apresentar Jesus o Mestre,
Jesus aquele que ensina, Jesus aquele que vem apresentar o caminho. Portanto, os 4 evangelhos são narrados na perspectiva intencional. E qual foi a intenção de Marcos? Apresentar as obras de Jesus. Jesus, o homem que fazia. Por isso é que ele está sempre, e foi, e retirou-se, e a seguida, e depois. Jesus está sempre em movimento, Jesus não para. Mas, à parte disso, ele quer apresentar que aquele que foi crucificado em fraqueza era o poderoso Filho de Deus. Como nós já tivemos a oportunidade, já vamos na 13ª mensagem acerca deste Evangelho, nós já notamos que o começo do Evangelho de Marcos, ele destaca-se pela demonstração da autoridade de Jesus de várias maneiras e de variados momentos. Nós vemos o batismo de Jesus, em que quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, e a voz se abre nos céus e diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Vemos aí a autoridade que foi revestida em Jesus, a autoridade de Deus que foi investida em Jesus. De seguida nós vemos um Jesus que foi para o deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites por Satanás, o arqui-inimigo de Deus, o inimigo direto de Deus. Ele foi lá e foi derrotar Satanás, mostrando a sua autoridade sobre esta potestade. Ele vem para a Galileia e, passando junto ao mar, ele chama 4 homens e mostrando, Marcos quer mostrar aí a autoridade de Jesus sobre a raça humana, sobre o homem. Ele cura um endemoniado numa sinagoga de Cafarnaum, mostrando aí a autoridade sobre os espíritos demoníacos. Ele cura a sogra de Pedro e muitas curas, diz a Bíblia, mostrando a autoridade de Jesus sobre todas as doenças, sejam lá elas quais forem. Ele retira-se e, quando retorna, ele tem um encontro com o leproso, e onde ele o purifica, mostrando a autoridade de Jesus para limpar pecados. Porque o pecado, a lepra, nesta época, era vista como um elo de ligação ao pecado. Então ele limpa o leproso, mostrando que ele podia limpar pecados. Ele cura um paralítico em casa, na cidade de Cafarnaum, que 4 jovens subiram ao telhado, abriram um buraco, desceram o paralítico, e ele, quando chega o paralítico ao pé dele, ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Aqui foi o início do conflito entre Jesus e os líderes religiosos da época, os escribas e os fariseus, e este conflito vai se prolongar na história durante 3 anos, até ser finalizado naquela cruz. Perdoados estão os teus pecados. E porquê é que foi o conflito? Porque perdoar pecados só Deus. Ninguém podia perdoar pecados. Mas Jesus diz: é mais difícil o quê? Perdoar pecados? Ou dizer: levanta-te e anda, pega o teu leite e vai para casa? Ele mostra aí novamente a autoridade dele sobre as doenças, mas principalmente ele mostra-se como o Filho de Deus, que tem todo o direito e toda a autoridade para perdoar pecados. Ele passa pelo corredor da cidade e ele chama um homem, Levi, que nós podemos conhecê-lo como Mateus, o evangelista, mostrando aí que ele não está fazendo acepção de pessoas. Ele tem toda a autoridade sobre a raça humana, mas ele tem toda a autoridade também para escolher quem ele quer, independentemente da circunstância ou da situação em que essa pessoa viva.
Novamente, Jesus vai contra os fariseus e contra os escribas, porque Mateus, eu vi, era um publicano, era um cobrador de impostos, que era muito mal visto pelos judeus. Judeu que era judeu, não comia em casa de um publicano, não apertava a mão a um publicano e não passava no mesmo sentido da rua que um publicano. Jesus não só chama esse homem, como ainda vai para a casa dele comer, porque esse homem dá uma grande festa, chama um grande número de publicanos, um grande número de pecadores, e Jesus vai e come com eles. Os fariseus ficaram irados, ficaram fulos, porque come ele e bebe com publicanos e pecadores, e Jesus vira-se e diz: eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os que estão doentes. Eu vim chamar os justos. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Este conflito não se apaga, ele não acaba, porque ele vai cada vez mais se incendiando. E nessa mesma dia, calhava um dia de jejum dos judeus. E os escribas voltam à carga novamente e perguntam: porventura podem jejuar, por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus e os teus discípulos não? E aqui Jesus dá uma demonstração em como ele está acima da autoridade da lei. Ele é a lei. Ele é a autoridade máxima, porque ele diz: podem porventura jejuar os convidados no casamento? Eu estou aqui, eu sou o noivo, e enquanto eu estiver aqui, ninguém tem necessidade de jejuar. E agora chegamos a mais um conflito, mais um ponto conflituoso. E qual é este conflito? A questão do sábado. E a questão do sábado era muito complicada, e eu queria falar mais à frente um pouco com vocês do sábado. Mas a questão do sábado era muito complicado, porque havia três tipos de maneiras daqueles homens mostrarem a sua religiosidade. Uma delas era o sábado. Era muito importante para eles o sábado. E o que é que se passou aqui? Está aí no verso 23 que Jesus estava atravessando num dia de sábado por meio de uma seara. Eu não sei se era seara de trigo, eu não sei se era seara de cevada, eu não sei se era seara de milho, mas pouco importa para aqui. Ele estava atravessando por meio de uma seara. E os discípulos, um dia de sábado, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas para comer. Mateus, que é a passagem paralela, dá-nos um detalhe muito importante, porque há aqui dois detalhes que nós temos que compreender para compreendermos o que é que Marcos quer dizer. Em Mateus 12, verso 1, diz que eles estavam com fome. Colhiam as espigas porque eles estavam com fome. E Mateus narra isto para justificar aquilo que Jesus vai falar mais à frente acerca de Davi. Assim, a justificação de Jesus torna-se um pouco mais clara. Não se tornou mais clara para os fariseus porque eles tinham a cabeça dura. Eles não queriam mesmo entender. A vontade deles não era entender, a vontade deles era mesmo complicar. Porque eles, se percebessem aquilo que Jesus falava, o conflito acabava e eles compreendiam. Mas também, olha, vou-lhe dizer uma coisa: não é só os escribas e os fariseus, também há muita gente hoje cabeça dura, que não entende. Isso é para outras coisas. E também Mateus narra isto, que eles estavam com fome, também para mostrar que Jesus não faz milagres em vão. Se fosse na mentalidade de alguns pregadores que eu conheço, o que é que Jesus fazia? Os discípulos estão com fome, pão aí, com fartura. Não é? Jesus fazia um milagre. Ele tinha autoridade para isso? Tinha. Mas porquê é que não fez? Porque Jesus não faz milagres em vão. Jesus faz milagres quando Ele quer, a quem quer e aonde Ele quer. Não é em vão que Ele faz milagres. Mas Lucas, que é outra passagem paralela, no verso 1 também,
Ele vai nos dizer que os discípulos esfregavam com as mãos as espigas, ou seja, eles quebravam as espigas e as esfregavam com as mãos. Isto é muito importante, nós percebemos isto, porque mais uma vez nós vamos perceber aqueles fariseus eram cabeças duras, porque na lei de Moisés diz que era permitido aos judeus colherem espigas com as mãos em dia de sábado. Diz assim, em dia de sábado, era permitido aos judeus colher espigas com as mãos numa seara que não fosse deles. Em Deuteronômio 23, 25 diz assim: quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Arrancar espigas com as mãos não era furto, não era roubo, era permitido, era lícito. Agora, se fosse com uma foice cortar, aí já era considerado roubo, com todas as implicações que isso tinha para quem praticasse esse ato. Mas apesar disto tudo, não serviu nada. Não serviu nada para aqueles homens, não restava dúvidas que aos fariseus, de que Jesus tinha cometido um crime e tinha que ser condenado por tal ato. Verso 24 diz: advertiram-nos os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Aos olhos dos fariseus, Jesus estava quebrando o quarto mandamento: não trabalhar, lembra-te de guardar o sábado e o santificar como dia do Senhor. Se nós formos ler a Êxodo 20, a partir do verso 11 até 8 até ao 11, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Isto é o que está escrito na lei. Mas, deixe que me diga, fazendo aqui um parênteses, na lei de Deus não está sábado. Não é sábado que lá está escrito. Sábado foi o que os homens escreveram na Bíblia. E sábado é o que agora estas seitas religiosas, eles entendem por sábado o dia da semana que é sábado. No tempo de Jesus não havia domingo, segunda-feira, terça-feira, não havia nada disso. No dia do Senhor havia o dia do Senhor, que é o dia do Senhor, que é o dia do sábado, Shabat, e daí eles pensarem que era sábado, Shabat, sábado, mas não é. Shabat é o dia do Senhor. Depois tinha a primeira lua, a segunda lua, a terceira lua, a quarta lua, por aí fora, e depois tinha o primeiro dia, o dia de descanso, que era o sábado. Deu para entender isto? Quando você ler aí sábado, leia Shabat, ou o dia do Senhor. É muito importante nós percebermos isto. E também percebemos que os fariseus, na época interbíblica, quando eles se revoltaram contra os gregos através de uma família, a família dos Macabeus, e depois daí nasceram os fariseus. Fariseu quer dizer em hebraico separado, uma família à parte, um povo à parte. Isso é que quer dizer fariseu. Então eles começaram a fazer cópias da Torá e começaram a destrinchar as leis da Torá e começaram a aplicar mais leis àquelas que já lá estavam, começaram a adicionar leis, e eles fizeram uma lista de 39 atividades que eram consideradas como trabalho. Por exemplo, nós acabamos de ler que não devemos trabalhar, devemos descansar, mas não diz o que é trabalho, ou o que é que não é trabalho. Então, por exemplo, os fariseus puseram: se no sábado só podes andar, caminhar 1 milha.
Se caminhares 1,5 milha, isso já é trabalho, é pecado. E outras mais, são 39 atividades. Inclusivamente, colher espigas era a terceira. Não se podia escolher espigas ao sábado. E está lá, se você tiver interesse, está no Talmud, que é a lei farisaica e data do século III. E está lá as 39 atividades. Colher espigas era a terceira atividade. Não se pode colher espigas ao sábado porque é trabalho. Só que repare uma coisa. Pense comigo, os fariseus conheciam a lei, sim ou não? Melhor do que você. Melhor do que eu. Os escribas tinham a lei decorada. Melhor que você e eu. Aliás, nem se conseguimos nós, só estando marrando dia e noite para decorar toda a lei, mas eles tinham a lei decorada. E eles tinham as leis que eles adicionaram, também estavam decoradas. Mas eles esqueceram-se de alguns pormenores. Mas nós temos aqui, e nós vamos ver que Jesus é o mestre perfeito. Jesus não fala porque quer falar. Jesus fala porque quer falar, mas ele comprova com aquilo que os fariseus conheciam perfeitamente. Mas eles se esqueciam. Porque em Êxodo 34, verso 21, diz assim: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega. Ou seja, enquanto estivessem plantando, trabalhavam 6 dias e descansavam o 7º. Depois, quando era na colheita, trabalhavam 6 dias e descansavam o 7º. Agora pergunto, onde é que colher espigas para comer se insere aqui? Em lado nenhum. O que Deus queria dizer era que o judeu, o seu povo, não podia fazer no dia do Senhor, no dia do Shabat, o que fazia normalmente no seu dia-a-dia. Você está entendendo? Isto é que Deus estava dizendo: olha, meu filho, tu podes fazer tudo, mas no dia que vais guardar para mim, para me adorares, para estares em comunhão comigo, tu não fazes aquilo que é cotidiano, aquilo que é normal fazer. Ninguém vai ao emprego no dia da folga, ou vai? Claro que não. Até imagina agora que você vai para o emprego no dia da folga. O que é que o seu patrão vai dizer? Oh, tontinho, vai para casa, vai descansar. É a mesma coisa que Deus diz. Neste dia não fazes aquilo que é normal. Neste dia tens outras atividades para fazer. É isso que Deus está falando. E a resposta que Jesus dá a estes homens divide-se em 2 partes. A primeira parte está no verso 25 e 26. A primeira parte, ele fala algo de Davi. E ele diz: mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu que Davi estava numa campanha com 300 homens, e aqueles homens estavam com fome, e Davi estava com fome. E ele chega à casa de um sacerdote, chega à tenda da Arca da Aliança, e diz ao sacerdote: o que é que tens aí para comer? Nada, só os pães. Então dá cá os pães, porque eu tenho fome e os homens também. Ora, se nós formos ver qual é o contexto dos pães, o que é estes pães? Estes pães são chamados os pães da preposição. Ou seja, ao início da semana, no primeiro dia da semana, eram feitos 12 pães que eram colocados na mesa dos pães, em frente ao altar, no lugar santo, no lugar intermédio entre o átrio e o santo dos santos. Esse pão era colocado aí, nesse altar, 12 pães colocados em 2 filas, 6, uma fila de 6 e mais uma fila de 6, com incenso no meio e todas as coisas que está lá em Levítico.
E esses pães depois eram recolhidos no dia do Senhor, no último dia da semana, no dia do Shabat, e eram colocados novos pães, e esses pães só os sacerdotes é que podiam comer deles. Era proibido a qualquer judeu que não fosse sacerdote comer desse pão no último dia da semana, no 7º dia. Só que Davi estava com o quê? Com fome. E os homens estavam com fome. E aqui é o contexto da justificação de Jesus. A fome de Davi e seus homens. Volta atrás comigo. Verso 23. Os discípulos estavam com o quê? Com fome. Diz lá Mateus 12, verso 1. Eles estavam com fome. Então a justificativa de Jesus é a necessidade dos homens, a necessidade humana. O que é que Jesus quis dizer com isto? É que a necessidade do homem está sobre a lei. Você está entendendo? Quando Cristo fala isto, quando Cristo faz isto, Ele está olhando para o homem, para a necessidade do homem, para a necessidade humana sobre a lei. A lei era simbólica. A lei era um símbolo de Cristo. Ele tinha um fundo espiritual na pessoa de Jesus Cristo. E ela nunca se poderia sobrepor à necessidade do homem. O que é que você entenda algumas coisas? A necessidade humana está acima da necessidade legalista da lei. É por isso que eu digo muitas vezes, fala-se muito em campanhas de evangelização, fala-se muito em conferências de evangelização, fala-se muito em campanhas de rua, mas eu pergunto uma coisa, que é aquilo que Jesus está perguntando hoje. O que é que mata a fome ao homem? É pão ou é letra? O que é que mata a fome ao homem? É pão ou é palavra? Porque é que nós investimos muito numas coisas e não investimos nas outras? O que me leva a crer, a mim, muito infelizmente o digo, é que existem mais fariseus no mundo evangélico do que existia lá atrás, em Jerusalém. Porque nós hoje estamos farisaicos. Nós hoje estamos investindo em obras legalistas. Nós hoje estamos investindo em regras. Não regras bíblicas. Regras ditadas pelo homem. Nós hoje estamos investindo em caminhos legalistas. Em caminhos onde só conta é a lei, só conta é a palavra e a necessidade do homem está subjugada. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que os fariseus eram legalistas sem qualquer espécie de misericórdia. E o mais interessante é que, se você ler Mateus no capítulo 12, verso 7, Jesus citou o profeta Oseias. Quando Oseias disse: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém? O que Jesus está aqui dizendo é que não vale a pena você estar fazendo sacrifícios quando você não atende à necessidade do seu irmão, quando você não lhe proporciona uma vida melhor. Amém? A segunda parte da resposta de Jesus também que se conclui em duas partes. E qual foi esta segunda parte? Foi a questão do sábado. Veja aí no verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olhe para mim. O que é que você entende uma coisa? O sábado é o único mandamento, é o quarto mandamento da lei moral de Deus.
Mas é o único mandamento que simbolicamente, eu estou dizendo simbolicamente, tem um aspecto sacerdotal. Ou seja, o quarto mandamento da lei moral de Deus, ele tem um aspecto simbólico da lei cerimonial. E Jesus compara o quarto mandamento à lei dos pães da preposição, que é uma lei cerimonial, sim ou não? E porquê é que é uma lei cerimonial, os pães da preposição? Entendamos. Cada pão, eram 12 pães, cada pão simbolizava cada uma da tribo de Israel. 12 pães, 6 de um lado, 6 do outro, incenso e aquelas coisas todas que Deus ordenou, mas nós tínhamos, cada um pão simbolizava uma tribo de Israel. E o que é que Deus estava dizendo com esses 12 pães? Ele estava dizendo: durante uma semana inteira eu dou provisão a vocês. E no sétimo dia, no dia do Shabat, no dia do Senhor, que tu vais guardar, então vais adorar. Era aí que os sacerdotes comiam o pão. Você está entendendo isto? Era simbólico. Era símbolo. Tinha um objetivo. Era a pessoa de Jesus. Porque Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que nos sacia a nossa alma. Você está entendendo? Mas Jesus vai comparar o quarto mandamento. Eu queria só ler aqui rapidamente Levítico 24, você está a ouvir falar em pães, mas a gente vai ler. Levítico 24 diz assim: também tomarás da flor da farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de um efa. E porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, por uma coisa santíssima é para eles as ofertas queimadas, por estatuto perpétuo. Como eu disse, cada pão simboliza uma das tribos de Israel e tinha como símbolo a provisão de Deus para o seu povo dia a dia. Ora, nós estamos a falar de necessidade humana. O povo tem que comer todos os dias, meus amados irmãos. Você não vai deixar de comer ao sábado. Deus não diz 6 dias comerás, mas ao 7º folha passas fome. Ele não diz isso. Ele diz 6 dias trabalhas e ao 7º descansas. Mas ele nunca proibiu o povo de comer todos os dias. Normalmente nós cristãos somos acusados de termos trocado o sábado pelo dia do domingo. Muitos me dizem: não, vocês estão enganados. O dia de Deus não é o domingo, o dia de Deus é o sábado. Porque foi sábado, está lá escrito na Bíblia. Mas eu, na minha Bíblia e nas traduções que eu já fui à procura, tanto no grego como no hebraico, eu vejo lá Shabat, o dia do Senhor. E não vejo lá o dia da semana. Se eu for ver, os dias da semana apareceram no século IV, século III para o século IV, muito depois de Cristo, muito depois da lei de Moisés. Aí é que apareceram os dias da semana, paganizadas. Porque se nós formos reparar, cada vez que nós dizemos segunda-feira, nós dizemos segunda lua, nós estamos a ir para o mundo antigo da astrologia, do paganismo astrológico, onde eles adoravam e observavam os astros para compensar as coisas boas e más da nossa vida. Você está entendendo? O domingo foi instituído como domingo, ou seja, Domine, que é o dia do Senhor, mas foi instituído por um Papa pagão e por um imperador pagão. E nós continuamos a falar as mesmas coisas. Vamos mudar os dias? Não, deixe estar. Mas podíamos dizer como diziam os antigos: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia, sétimo dia, por aí fora.
Qual o problema? Por que é que nós fomos inventar estas coisas? Se deixássemos de inventar estas coisas, também deixávamos de entrar em guerrinhas uns com os outros. Por que é que nós trocámos o sábado para o domingo? Eu não troquei. Eu continuo a guardar o meu Shabat, o meu domingo. Para os fariseus, o sábado era mais importante que a criação humana. Não havia nada mais importante. O homem estava, e nós, com a misericórdia de Deus e a graça de Deus, mais logo vamos estudar outra questão acerca do sábado. E mais uma vez, os fariseus não mostraram compaixão, não mostraram misericórdia. O sábado estava acima, a lei estava acima da raça humana. Que ela morresse, não importa, desde que esta norma fosse guardada, desde que esta norma fosse observada. Mas Deus diz, Jesus diz, o sábado foi criado depois do homem. Se formos já para a criação, nós não vamos ler lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós não vamos ler que Deus instituiu o sábado antes do homem. Não, vamos ler é que Deus em 5 dias fez tudo o que há no planeta. Desde as montanhas, os mares, os rios, os peixes, as aves, os crocodilos e tudo. Ao 6º dia Deus viu que faltava algo nesta estrutura criada, algo que dominasse essa estrutura, e então ao 6º dia Ele molda, forma o homem a partir do pó da terra, a partir do barro, inspirando nas narinas desse ser vivente o seu espírito, fazendo dele a alma vivente. Um ser totalmente diferente de todos os outros, de forma a que dominasse. E depois Ele cria o dia do descanso. Ao 7º dia, Deus descansou. O sábado foi criado depois do homem, para descanso do homem. No verso 28, Jesus vai nos dar o segundo objetivo da sua resposta. Porque Ele diz, de sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Repara que eu vou lhe dizer que na sua Bíblia deve estar Filho do Homem em letra maiúscula. Jesus chamava para si esta expressão, Filho do Homem. E isto, se você for lá ver a Daniel diz, eis que vi o trono, e do trono vinha um montado num cavalo branco, e era semelhante a um Filho do Homem. Então Jesus chama esta expressão para ele chama mesmo para ele Filho do Homem, implicando para si mesmo a sua divindade e a sua perfeita humanidade, porque ele desce como Filho de Deus, mas ele vem à imagem do Filho do Homem, portanto 100% Deus e 100% homem. Por causa disto, tudo aquilo que se passou, ele está dizendo aos fariseus, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor da lei. E eu estou dizendo, não há nenhuma lei que se sobreponha à necessidade humana. O que é que eu posso aprender com esta passagem, caminhando já para o final deste sermão? Primeiro, aprendemos através da narrativa de Marcos que Jesus é o Filho do Homem, o Messias esperado, o nosso Salvador. Aprendemos que Jesus é o Senhor da humanidade e, como tal, Ele está acima de tudo, inclusivamente da lei de Moisés. Foi uma lei dada a um homem para instrução de um povo e não para norma de um povo. Você entende isto? É importante que você entenda. Aprendemos também que com a sua entrega à cruz, com a sua morte na cruz, com a sua disponibilidade de subir àquela cruz, Jesus ratificou toda a lei de Moisés.
A Bíblia diz que aquele que em si mesmo tudo cumpriu. Jesus diz que não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E onde é que ele cumpriu a lei? Na cruz do Calvário. Lá ele ratificou. Por isso é que ele diz ao Pai: Tetelestai, está consumado, está tudo acabado. Aprendemos uma coisa interessantíssima que eu queria que você aprendesse e guardasse no seu coração. Em todos os debates que Jesus tem com os escribas e com os fariseus, ele ganha-os através da apelação para as Escrituras. Ele está sempre dizendo: não viste aquilo que foi dito? Não lestes? Não observaste as Escrituras? Portanto, Jesus, em todos os seus debates, em tudo aquilo que ele falava, ele apelava para as Escrituras. Ele não apelava para a sua sabedoria. Ele não apelava para aquilo que eu acho. Eu entendo. Eu penso. Não, deixe-te pensar, deixe-te achar, deixe-te entender. Vá para a Escritura, vá para a Bíblia. A Bíblia nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, até mesmo aqueles mais comuns, os mais básicos. Se você reparar, você vai encontrar respostas na sua Bíblia. Marcos quer nos ensinar também que o pensamento judaico da época estava completamente errado. Eles não entenderam nada daquilo que Deus quis fazer. Eles não entenderam nada daquilo que Jesus veio ensinar. Porque eles estavam isentos de compaixão. Isentos de compaixão. O próprio Jesus, em Mateus 23, ele tem um dos discursos mais duros da Bíblia. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o minho, o coentro e a salsa, e vos esqueceis das coisas mais importantes, o amor, a fé e a justiça. Ou seja, ele está a dizer: sede primeiro misericordiosos, bondosos, e depois vão para a lei. Como Oséias diz: misericórdia quero e não sacrifício. O que é que me importa? Ou o que é que lhe importa a si você ser tão cuidadoso, tão zeloso, e você descuida aquilo que é mais importante, que é a ajuda, e entre a ajuda ao seu próximo, ao seu irmão, aquele que está padecendo ao seu lado e você está fazendo vistas grossas. Aprendemos também que o pensamento rabínico da época colocava a salvação do homem na observância dos detalhes da lei. Você, se observar a lei, é salvo. Mas eu te digo a ti: se tu ajudares um irmão, se tu mostrares compaixão, se tu mostrares amor, se tu mostrares misericórdia, tu és salvo mais rapidamente e possivelmente nunca leste a Bíblia. Essa é a diferença. Essa é a diferença que Jesus nos quer ensinar. Devemos ter compaixão pela necessidade humana. Devemos estar compassivos, misericordiosos com quem está gritando ao nosso lado. E muitas vezes nós estamos colocando um lenço na sua boca, estamos amordaçando os seus gritos, porque não estamos dispostos a ouvi-los. É isto que Marcos nos quer ensinar. E por causa disto, Jesus nos quer ensinar algo mais. E nós aprendemos acerca do sábado e do domingo. Porquê o sábado? Porquê o domingo? Ou porque não o domingo? Ou porque, como é que apareceu o domingo? Será que foi a invenção do homem? Os cristãos do primeiro século, eles consideravam o primeiro dia da semana, como sendo o cumprimento do quarto mandamento em amor. Eu vou explicar. Jesus disse aqui aos fariseus que Ele era o Senhor do sábado, sim ou não? Ora, o sábado é o Shabat, ou o dia do Senhor. Então, se Ele é o Senhor do sábado, então nós temos que guardar o dia de Cristo, o dia de Jesus, sim ou não? Jesus ressuscitou
no primeiro dia da semana. Foi no domingo. Então, no seu pensamento, no pensamento daqueles cristãos, nos primitivos da igreja, nos apóstolos, na cabeça dos apóstolos, dos pais da igreja, o domingo é o dia do Senhor por causa da sua ressurreição. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado irmão: se você não acredita na ressurreição de Cristo, você não é salvo. Mas eu acredito na crucificação, eu acredito na morte, não acredito na ressurreição. Não lhe serve nada acreditar na cruz. Você tem que acreditar na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Se algum destes você põe em causa ou tem dúvidas, você não é salvo. Pode guardar os sábados que quiser, as sextas que quiser, que isso não lhe vai levar a lado nenhum. Portanto, eles pensavam no domingo, porque é a ressurreição de Cristo, Cristo é o dia é Senhor do dia, então é um domingo. E eles transportaram este novo dia, porque Deus não disse: tu vais descansar no sétimo dia. Repare, a complexidade deste tema é tão grande, é tão forte, que eu poderia estar aqui 4 ou 5 horas a falar neste assunto. Mas Deus diz: 6 dias trabalharás e ao sétimo descansarás. Ele não disse a qual dia é que devíamos descansar. Ele disse que descansávamos um. Qual é esse um? O meu é o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. E até porque, em regra geral, no planeta inteiro, é o domingo que é o dia da folga normal do homem, sim ou não? Então, se trabalhei 6 dias, a minha folga institucionalizada é ao domingo, então é esse dia que eu vou descansar. Por essa forma, as igrejas institucionalizadas, eles definiram como o dia do descanso normal das pessoas, o dia da comunhão, o dia da reunião dos santos, o dia de guardar para Deus, o dia de exultar a Deus. É o dia do Senhor na nova dispensação. E Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, ele nos acrescenta algo muito importante para nós entendermos. Mas agora quando é que é? É agora. Não é ontem, nem é amanhã, é hoje, agora, mas agora. É hoje. Conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. É o que o Paulo está aqui dizendo: meu filho, acorda. Tu és conhecido de Deus e tu conheces a Deus, vais voltar para a lei novamente. Quando Cristo veio abolir a lei, vem cumprir a lei, tu vais querer voltar para trás. O que é que tens feito toda a tua vida? Vais querer voltar para trás agora? Guardais dias, meses, tempos e anos. É mais importante conhecer a Deus? É mais importante adorar a Deus? Ou é importante eu guardar uma norma? Uma lei? Você está a entender isto? E ele vai continuar ainda em Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17, diz: portanto, por causa disto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, os quais, as festas, a lua nova, os sábados, e essas normas todas do comer e do beber, os quais são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Você entendeu? Você diz assim: pastor, até o cristianismo não tem regras, não tem leis? Tem. Tem regras, tem normas, tem leis e tem limites. Mas todos eles nunca se devem sobrepor à necessidade humana, em primeiro lugar, e todas essas normas, regras, leis e limites têm que ser observadas à luz
da Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não se faz, não conta. É fantochada, são coisas inventadas por homens. Entendeu? Eu quero fazer uma aplicação rápida para as nossas vidas, para concluir. E queria falar para aqueles que não guardam o dia do Senhor ao domingo. São tantos. São tantos. Infelizmente. Infelizmente, meus amados irmãos, eu tenho analisado ultimamente que nós temos banalizado o dia do domingo. O dia do domingo é um outro dia como outro qualquer, e como eu estou descansando, eu vou fazer aquilo que eu quero e me apetece. Nós temos banalizado. E Cristo não veio abolir o quarto mandamento. Ele não veio acabar com o dia do Senhor. Ele não veio acabar com o dia do Shabat. Ele não veio. Mas Ele nos ensinou apenas uma maneira correta para nós o observarmos. Mas eu quero te dizer hoje, amado irmão e irmã, esta ainda é a vontade de Deus. Que guardemos o dia do Senhor, o dia do Shabat. Para muitos, eu tenho analisado, calado e triste, que o domingo é como um dia qualquer. Ainda tem a distinta lata, isto não está aqui no estudo, como é lógico, mas tem a distinta lata de ainda virem colocar fotografias no Facebook do que é que das poucas vergonhas estiveram fazendo ao domingo. Está a entender? Isso me deixa triste. Mas, para muitos, o domingo é um dia como outro dia qualquer. E fazem tudo nesse dia, menos aquilo que a Bíblia diz. Para muitos, o dia do domingo, o dia do Senhor, não tem importância nenhuma. Há muito tempo que eu não ouço, mas já ouvi muitas vezes. Pastor, eu vou à igreja no domingo de manhã, porque assim tenho o resto do dia para relaxar, para se estressar. Amado irmão, eu destresso e eu relaxo aqui. É aqui. Eu passo uma semana inteira à espera de estar de manhã à noite convosco. Louvando, adorando, ensinando, confraternizando, estamos em comunhão, porque essa é a vontade de Deus. É ao domingo, é no culto público que Deus manifesta a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade e a sua santidade. Não é em casa, não é no café, não é na praia. Estou a dizer que isso é mau? Não. Existem tempos para fazer isso, mas também existe um tempo para guardar para Deus. Para se entregar a Deus. Mas temos aqui um problema, que você está aí, eu sei que você está aí no seu coração. Pastor, e então, e eu, que às vezes trabalho ao domingo. Deixe-me concluir dizendo-lhe, em nome de Jesus e à luz da Bíblia, devemos guardar todos o dia do Senhor, com duas exceções. Com duas exceções. Primeiro, as obras da necessidade. E que obras de necessidade são essas? Claro que se você tiver um emprego de horários rotativos, ou que não lhe seja permitido você folgar ao domingo, você não pode estar aqui, porque você tem necessidade de trabalhar. Cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, de ganhar para o seu próprio sustento. Você está entendendo? É uma obra de necessidade. E como nós aprendemos, a necessidade não se sobrepõe à lei, não se subjuga à lei. Antes a lei se subjuga à necessidade. A necessidade humana é mais alta, é mais importante do que a lei. Mas você repare, você trabalha 6 dias. Há de haver um que você folga. É nesse dia que você vai guardar para Deus, seja ele qual for, nem que seja à terça-feira. Você está a entender isto? É por isso que eu tive o cuidado de projetar os cultos nesta igreja a dias que mais ou menos calha com folgas. Você está a trabalhar no domingo, mas vai folgar uma quinta, vai folgar uma terça. Então esse é o seu dia, esse é o dia que você tem que guardar. Esse é o dia para você fazer outras coisas menos aquilo que é normal.
E também há as obras de misericórdia. Quais são as obras de misericórdia, pastor? Você assiste ao culto de manhã e à noite vai a um hospital, vai visitar doentes, vai falar a palavra. Na parte da tarde você vai pregar para as pessoas que precisam de ouvir pregar. Você vai tentar conquistar a alma. E são obras de misericórdia. Amém? Não guardar o dia do Senhor, não guardar o domingo, é só por causa da necessidade. Fixe bem isto. Você não está a infringir a lei de Moisés. Você está a deixar de adorar aquele que deve ser adorado. Porque quando você está guardando o dia do Shabat, o dia do Senhor, você está lembrando aquilo que Ele fez naquela cruz. E é por causa disso também que eu entendi que deveria fazer Santa Ceia todos os domingos. Porque é todos os domingos que nós lembramos aquilo que Ele fez. A sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Onde Ele está agora sentado em grande glória, no seu trono, à direita de Deus, mas Ele não está lá de braços cruzados. Ele continua trabalhando por você e por mim. Ele está incessantemente intercedendo por aqueles que são seus. E eu vejo, meu amado irmão, às vezes é tão complicado pregar esta palavra, mas nós somos tão hipócritas, tão egoístas, tão miseráveis, que nós não queremos atentar para as coisas de Deus, mas mesmo assim, Ele está sentado no teu trono, intercedendo por ti e por mim, 24 horas por dia, até à eternidade. Mesmo assim, Ele não abriu mão de ti. E nós nos temos esquecido dEle. Nós temos deixado tudo que o quer de Deus para trás e temos olhado só para o nosso umbigo. Feito aquilo que só nos apetece. Mas Ele continua lá, intercedendo por ti e por mim. Amém? Então que esta palavra nos elucide o nosso coração e que nós venhamos a aprender, de uma vez por todas, a guardar o dia do Shabat, a guardar o dia do Senhor. Seja ele qual for, seja a segunda-feira ou seja ao domingo. Amém? Você tenha um coração reverente e um coração obediente à Santa Palavra de Deus. Fica de pé, igreja. Oh, Pai. Oh, Deus. Como por vezes é dura a Tua Palavra, Senhor. Por isso é que Tu dizes que a Tua Palavra é como uma espada de 2 gumes, que penetra e divide todas as juntas e costuras, e que nos coloca a nossa alma a nu, Senhor. Mas confesso, ó Deus, que eu precisava de ouvir isto. Confesso, ó Deus, que eu precisava ter sido retirado da zona de conforto e colocado no conflito da verdade da Tua Palavra. Porque é algo que nos liberta, é algo que nos salva, é algo que nos consola. Faz-nos mais obedientes, Senhor, muda o nosso coração, para que nós venhamos a entender todas as Tuas verdades e todas as Tuas palavras, e nós venhamos a observar mais os ensinamentos do Senhor Jesus. Retira de nós, Senhor, todo o espírito farisaico, rabínico, idólatra, hipócrita, miserável, e coloca, Senhor, em nós um coração santo, um coração observador dos Teus ensinamentos. E que seja tudo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em o nome de Jesus. E que Deus vos abençoe.